Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Washington Souza, do Treinando Humanidades, e estou aqui para dar mais uma dica com a utilização das cartas associativas aqui da família OCards. Tem muita gente usando essas cartas para uma série de atividades e elas são fantásticas, são maravilhosas, tá? Então a dica que eu vou dar hoje nós vamos utilizar 3 coleções. Nós vamos fazer uma combinação das 3 coleções para que vocês possam então verificar essa flexibilidade que elas têm de comunicação entre si, tá? Então nós vamos imaginar o seguinte: você está aí atendendo alguém, um cliente, um paciente, e você quer explorar um pouquinho mais a respeito de conflitos de relação que possa estar havendo com essa pessoa. Porque nem sempre, verbalizando fica muito claro, ou às vezes há uma certa restrição em relação ao discurso do cliente-paciente. Então esse formato ajuda bastante, porque você consegue extrair, claro, que aquele olhar atento, aquele olhar técnico, profissional para a narrativa que vai surgir depois, tá bom? Então como é que nós vamos fazer? Você vai pedir para o seu cliente, nós vamos usar O, tá? Então nós vamos usar, uma delas vai ser a O, a outra vai ser a Tandu, e a outra nós vamos usar a Persona, tá? Essa aqui é a caixinha antiga, viu, gente? Isso aqui já não tem mais, desde quando eu conheci pela primeira vez as cartas, as coleções O, isso já tem mais de 6 anos, já está bem lá atrás, quando eu comecei a utilizar, fiz os treinamentos, depois comecei a aplicar isso com os meus alunos na faculdade e comecei a dar treinamento para formar profissionais para utilizar essas ferramentas, os profissionais das mais diversas áreas. Então essa aqui minha está bem ruidinha, mas continua funcionando muito bem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a coleção que são as palavras. Então nessa atividade a gente vai utilizar as palavras. Então nós vamos pedir para esse cliente, paciente, selecionar 3 cartas e colocar lá à sua disposição, Então 3 cartas, estou aqui colocando para simplificar aqui, facilitar a compreensão dessa dinâmica, tá? Então ele já selecionou 3 cartas sem ver, tá? É a chamada escolha cega, mas é ele que escolhe, tá? Ele que escolhe, o paciente cliente. Depois eu falo o porquê dessa necessidade dele escolher, não você. Em seguida, nós vamos pedir para ele escolher uma dessas cartas aqui, 3 dessa coleção específica, essa coleção que é da Tandu, tá? Então essa coleção, ela tem uma série de códigos, símbolos, sinais, deixa eu virar aqui, tem algumas de cabeça para baixo, tá? Então são como se fossem placas, Placas de informação, advertência e assim por diante, tá? Então você vai pedir para ele escolher 3 também, tá? Você mistura bem direitinho e coloca à disposição. Coloca na mesa, espalha. Então vamos supor que ele escolha 3 e aí você pede para colocar em cima de cada uma dessas aqui. Ele colocou, maravilha. Aí você vai explicar para ele o porquê, tá? Então agora vem um enredozinho para poder situacionar esse tipo de atividade. Você vai contar para ele o seguinte: vamos imaginar que ele sai de casa, está indo para o trabalho e tem 3 pessoas que não saem do pensamento dele. São 3 pessoas que constantemente estão nos seus pensamentos durante esse trajeto. Enquanto ele se direciona para o seu trabalho, toda vez que ele pensa em determinada pessoa, surge um sinal de trânsito. Quando ele pensa na outra pessoa, surge um outro sinal de trânsito. E quando ele pensa na outra pessoa, surge um outro sinal de trânsito. Então, durante esse trajeto, ele conseguiu enxergar, pensando nessas pessoas, 3 placas diferentes. Então, para cada pessoa, surge uma placa, surge uma informação, tá? E aí, você vai pedir para ele, então, virar cada uma das 3 de palavras, e elas serão viradas em conjunto. Então, vamos imaginar que ele pega a primeira, ele escolhe a primeira, tá? E aí ele vai virar e colocar no meio da carta de palavras o sinal, tá? Então vamos colocar, essa aqui foi a primeira que surgiu,
E você ainda não pede para ele falar quem são as pessoas, tá? Ele vai só desvelar as cartas. E aí, essa aqui foi para a segunda pessoa. E essa aqui foi para a terceira pessoa. Ok? E aí então, ele está diante dessas três informações, para cada uma dessas pessoas que surgiram na mente dele. Agora sim, agora a gente vai pegar a coleção Persona. Então nós vamos separar o jogo. Essa coleção tem 2 jogos diferentes dentro dela. E aí a gente vai separar aquele que tem as faces, né, de pessoas das mais diversas etnias, das mais diversas raças, perfis, né, e assim por diante. Bom, aí o que você faz? Nessa aqui, você vai desvelar. Então ele vai olhar, você vai dispor numa mesa todas essas cartas e vai pedir para ele escolher para cada uma dessas pessoas que surgiu no pensamento dele uma dessas silhuetas, uma dessas faces. E aí ele vai escolher e vai colocar junto com cada uma das coleções já definidas. Então vamos supor, ele vai escolhendo, você não vai estabelecer critério nenhum, o único critério é esse. Então digamos que ele pegou essa aqui e colocou aqui. Na primeira aqui. Aí ele escolheu mais uma, vamos supor essa aqui, e ele colocou aqui. Depois ele escolheu mais uma e colocou aqui. Bom, o que nós temos? Nós temos então uma sequência, né? Uma sequência de sentimentos, reações, ligação relacional que foram aqui provocadas pelas informações que surgiram com essas cartas. Então vamos supor que aqui, ó, né? Eu vou virar aqui. Aqui, então ele escolheu essa imagem aqui. Tá? E assim sucessivamente. Agora sim, agora você vai pedir para ele explanar quem é essa pessoa e por que ele colocou nesse conjunto de informações, para ele falar um pouquinho sobre isso e começar a fazer uma narrativa para cada jogo escolhido, para cada conjunto de cartas escolhido. Então, aí é que vai começar a surgir informações em relação a essas questões relacionais que possam estar incomodando ou despertando nele algum tipo de sentimento. E aí você vai começar a explorar isso de uma forma tranquila, deixando que fale, para que essa narrativa seja a mais autêntica possível, né? Então, essa dinâmica, ela vai fazer o seguinte efeito. Primeiro, quando ele escolhe, é a sensação de que aquilo está no seu domínio. Então, aquela escolha foi feita por ele, não por outra pessoa. Então, essas escolhas estão no domínio dele. E quando você fala que para cada pensamento em uma determinada pessoa, então quando ele escolhe, significa dizer que o pensamento dele está ligado de alguma forma a essas 3 pessoas. Porque certamente essas 3 pessoas são extremamente importantes para as coisas que estão acontecendo com ele naquela ocasião. Porque por algum motivo, essas pessoas então foram escolhidas para estar no pensamento dele naquele momento do trânsito entre a casa e o trabalho, que é um percurso onde a pessoa vai refletindo sobre o seu dia, aquilo que vai enfrentar, como é que foi a relação em casa, as coisas que o preocupam e assim por diante. Então, a grande magia, que não é magia, não é? A magia no sentido sobrenatural, a magia que é na tecnicidade do profissional, no olhar atento do profissional, de poder extrair o melhor possível dessas informações. Então, você terá a oportunidade, ou você, eu digo, o profissional, de ter uma série de informações aí aptas para te ajudar na condução desse trabalho. Fica a dica e
Breve teremos novas informações, novos exercícios, novas atividades. Tamo junto, gente. Um grande abraço.